Olá, o meu nome é Carlos, eu vou ser o instrutor da aula de revisão e exercícios de cronograma que vai acontecer na sede do PMI São Paulo no próximo dia 22 de março. Esse é o terceiro vídeo de uma série que eu estou produzindo esta semana, que antecede a esta aula, e caso você não tenha assistido aos dois primeiros, eu sugiro que você pause esse vídeo aqui agora, assista os dois primeiros e depois retorne para esse, tá joia? Vamos lá então. Neste vídeo a gente vai falar sobre o processo sequenciar as atividades. O processo sequenciar as atividades, ele é o processo que identifica e documenta o relacionamento entre as atividades. Neste processo é utilizado como insumos, como entradas, a lista de atividades, a lista de atributos e a lista de marcos que foram geradas no processo anterior, no processo definir as atividades. Também é útil para esse processo a lista de restrições e também registro de premissas que podem ser obtidas na declaração de escopo lá na linha de base do escopo. Como ferramentas, uma das ferramentas utilizada é o método diagrama da precedência, que é uma ferramenta, uma técnica utilizada para fazer o desenho do diagrama de rede. E o método diagrama da precedência, ele utiliza 4 relações lógicas entre as atividades. Elas são término para início, que é mais utilizada, que vai aparecer aí em quase todas as questões. E término para início significa eu preciso terminar uma atividade para iniciar a outra. As outras relações lógicas que aparecem são término para término, início para término, início para início. Apesar de ser cobrado em quase todas as questões a relação término para início, é muito importante que vocês conheçam as outras três. Tá ok? Uma segunda ferramenta utilizada é a determinação de dependências. São 4 os tipos de dependências. A primeira é a dependência obrigatória, que tem a ver com a natureza do trabalho, ou seja, eu não posso pintar uma parede se eu não tiver terminado a fundação primeiro. Eu sou obrigado, é uma dependência obrigatória. Um segundo tipo de dependência é a dependência arbitrada, e a dependência arbitrada tem muito a ver com a conveniência para o seu projeto, com as melhores práticas. Então, por exemplo, eu não vou pintar uma parede antes de eu terminar a colocação de gesso e dos pisos. Percebam que eu não sou obrigado a esperar que a colocação do piso, que o gesso sejam concluídos, mas é uma boa prática eu aguardar esse término, porque se eu pintar a parede antes ela vai sujar, é uma melhor prática, então isso é uma dependência arbitrada. Tá? Outro tipo de dependência são as dependências externas, onde a nossa atividade do projeto depende de atividades externas ao projeto, por exemplo, um documento de prefeitura, autorizando o início de uma obra, um documento de uma liberação ambiental, tá ok? É uma dependência externa. E tem as dependências externas, que são dependências ligadas à própria equipe do projeto. Eu dependo de alguma ação, de alguma atividade que seja concluída da equipe do projeto antes de iniciar a minha atividade. Tá ok? E uma terceira ferramenta que existe é uma ferramenta de antecipações e esperas. Então, eu posso fazer antecipações em atividades ou fazer com que atividades sejam submetidas a esperas devido a alguma necessidade dentro do meu projeto. Por exemplo, eu vou terminar a pintura de uma parede e vou aguardar 3 dias para que a parede seque antes que eu execute a próxima atividade. Bom, saídas para este processo. A gente tem o diagrama de rede do cronograma, que é o resultado dessas ferramentas que a gente descreveu, e a gente também tem atualizações de documentos. Então a gente pode ter atualização da lista de atividades. Eu posso, ao longo desse processo, identificar atividades que não foram identificadas no processo definir as atividades. Eu posso fazer atualização dos atributos das atividades. Então aqui nesse processo a gente determinou relacionamentos, determinamos as dependências. E lá, quando a gente fez a definição das atividades, a gente ainda não conhecia essas informações. E aí a gente pode também descobrir riscos, né? Então eu posso fazer a atualização do registro de riscos. E esses riscos que sejam identificados neste processo vão ser tratados lá pelo processo de gerenciamento de riscos.
Tá ok? Esse é o resumo aí do processo sequenciar as atividades. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o processo estimar as durações das atividades. Tá ok? Um abraço, até logo, tchau, tchau.